Vamos ler aqui no capítulo 4, versículo 21, que fala, né? E acabou, né? Esse nome significa sem glória. A glória de Israel, seu povo, Êxodo 24:16. A viúva de Finéias tinha justa razão em se preocupar com o afastamento da presença de Deus. Capítulo 4, versículo 19 ao 22. Assim como os crentes do Novo Testamento, né, do Novo Concerto, deve se preocupar-se a presença e o poder e a santidade e os dons do Espírito Santo, e o Espírito Santo deixarem de operar entre nós, quer dizer que se nós deixar a presença de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, os dons de Deus, o Espírito Santo, e deixar de operar entre nós, né? Alguma coisa tá errado, né? Alguma coisa a gente tem que fazer, se humilhar perante o Senhor, né? Que a partir do momento que Deus deixa de operar, Deus deixa de fazer maravilha no meio do seu povo, isso mostra que a sua presença não está entre nós, né? Que nem no povo de Israel. Por isso que eles perderam a batalha, perderam a guerra, porque Deus não estava mais com eles. Então, né? Mesmo eles com a arca da aliança ali, mas a arca não representou nada naquele momento, naquele dia, porque o povo estava em pecado, em idolatria, né? Estava a idolatria ali ao Deus de Canaã. Então, Bet-Semes era uma cidade de outro lado da fronteira, no território de Judá. Josué 21:16. Eli, capítulo 4, versículo 11 ao 17, aos 98 anos, 40 anos ele esteve à frente de Israel como sacerdote. Com 58 começou seus trabalhos como sacerdote, né? Seus trabalhos sacerdotal. Então, como eu falei no outro vídeo, ele já estava uma pessoa já de idade, né? 1 Samuel 6, ao 7 ao 12, fala das vacas com o bezerro, né? Não foi por acaso, né? Não foi por acaso. Capítulo 6, versículo 10 ao 12. Diretamente pelo caminho, literalmente em hebraico, ao longo de um caminho, indicando que as vacas não se desviaram para nenhum lado da entrada da estrada, né? Por que as vacas não se desviou nem para um lado nem para o outro na estrada, né? Vamos ver aqui. E andando e berrando era o apelo das vacas pelos bezerros. Então aqui diz que é o apelo das vacas pelos bezerros, né? As vacas haviam sido atraídas por um estranho poder que os fizeram seguir em direção contrária àquela que naturalmente se seguirão, que normalmente elas seguiam, né? Então aqui a passagem diz que as vacas haviam sido atraídas por um estranho poder que os fizeram seguir em direção contrária aqui normalmente elas iam, né? Que elas seguiram, que elas sempre seguiam todos os dias. Então, tal episódio causou inegável impressão nos fazendeiros filisteus, conhecedores do forte instinto maternal das vacas, né? Então quer dizer que eles pegaram as crias, os bezerros, colocaram os bezerros na frente, né? E aí as vacas iam atrás levando a arca da aliança.
porque elas estavam indo para outra terra, uma terra estranha, né? Elas estavam atravessando, que nem a gente leu aqui, uma fronteira. Então os fazendeiros daquela época, né, filisteu, tiveram essa estratégia aí, esse plano aí de atrair as vacas para levar a arca, né? Mesmo sem elas querer. Elas estavam indo pelo instinto dela maternal, né? Instinto maternal de mãe ali. E, inclusive elas iam gritando, iam berrando, né? Era por causa dos filhos dela que estavam levando na frente. E aí eles usaram essa estratégia para elas obedecer eles, né? Para ela ir na direção que eles queriam. No capítulo 6, versículo 13, cega do trigo. Era o trigo plantado no outono e colhido na primavera. Então esse capítulo 6, versículo 13 fala que os agricultores ali, quando viram, né? Quando viram ali, eles estavam colhendo ali o trigo. E quando eles viram, deixa eu ver, 6, 13, a arca chega a Bet-Semes. Então quando a arca chegou a Bet-Semes, eles estavam fazendo a cega do trigo, né, no vale, e levantando os olhos, viram a arca e vendo, se alegraram, né? Eles viram a arca e se alegraram. Então o trigo ali era plantado no outono e era colhido na primavera, entendeu aí? Então quer dizer que ali naquele momento eles plantavam no outono e colhiam na primavera, né? Então nós podemos ver aqui a palavra do Senhor no capítulo 6, versículo 14. E ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Embora Deuteronômio 12, 4 ao 14 exigisse que os sacrifícios fossem oferecidos apenas no santuário central, parecia que essa lei não teria sido aplicada em vista da recente destruição de Siló, né? Pela recente destruição de Siló. Uma vez que Bet-Semes era uma cidade de levitas, Josué capítulo 21, versículo 16. Então nós podemos ver que a cidade de Bet-Semes era uma cidade levita, né? Josué 21, 16, é uma cidade levita, né? E havendo o sacerdote disponível para oficializar o sacrifício, capítulo 6, versículo 15. E os levitas desceram a arca do Senhor. A lei mosaica estimulava que somente os levitas poderiam transportar a arca, né? E mesmo assim não poderia tocá-la diretamente. Números 4, 5 ao 17. Capítulo 4 de Números, versículo 5 ao versículo 15. Filístia tinha 5 cidades. 1 Samuel 6:4. As 5 príncipes, cada um representava a sua cidade. São elas Asdod, né? Asdod, Gaza, Askelon, Gate e Eclon, né? Eclon. Então essas são as 5 cidades do povo filisteu, dos filisteus, né? De Filístia, né? Cidade de Filístia.
Capítulo 6, versículo 19. O Senhor trouxe juízo a certos homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca, que foram punidos pelo pecado da arrogância, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, e eles demonstraram falta de reverência pelas coisas sagradas de Deus, e violaram explicitamente a lei de Moisés, número 4:20. Então quer dizer que eles olharam ali, né? Não podia. Os homens ali olharam e morreram, né? Os homens ali em Bet-Semes foi 50 mil e 70 homens, né? E 70 homens morreram ali por olhar para a arca da aliança. Foi muita gente, né, que morreu. 50 mil e mais 70 homens que morreram, que olharam para a arca. Mas por que eles morreram, né? Quem poderia estar em pé, uma vez santo? Deus requer que aqueles que ministram ou servem sejam separados de tudo aquilo ao contrário ao seu santo caráter. As pessoas responderam com terror e frustração. Elas sabiam dos castigos que a arca do Senhor havia levado aos filisteus. Agora os homens de Bet-Semes acreditavam que seriam os próximos, né? Quer dizer, eles sabiam que a arca tinha trazido mal, grandes males aos filisteus. Então eles estavam com medo de Deus castigar a cidade também, porque já tinha morrido 50 mil homens e 70, né? 50 mil e mais 70, quer dizer, já tinha morrido uma grande quantidade de gente. Então eles estavam com medo da arca ali na cidade deles, na terra deles, então mandaram levar a arca, né? Estavam com medo de eles serem a próxima vítima, né, da arca da aliança, da presença de Deus. Capítulo 6, versículo 21. O povo de Bet-Semes estava tão perturbados pela tragédia que exigiu que os habitantes de Kiriat Jearim removesse a arca da cidade deles rápido, pois estavam com medo. Eu estava com medo. Esta cidade ficava cerca de 15 quilômetros ao nordeste de Bet-Semes, né? Quer dizer que o povo ali da cidade de Kiriat, né? Jearim estavam com medo da arca ali na cidade deles, porque estava causando ali, tinha causado grandes males, né? Mas é porque as pessoas que estavam lá não estavam preparadas para lidar com a Arca da Aliança. Para lidar com a Arca da Aliança, apesar de lá ser uma cidade de levitas, eles não estavam preparados para conduzir a arca, para lidar com a arca, que foi encontrado falta, né? Pecado, foi encontrado irregularidade ali, pecado. Então nós vemos aqui no capítulo 7, versículo 1. Eleazar, cujo nome significa Deus é provisão, ou Deus é poder, foi consagrado, literalmente separado, para cuidar da arca. Ou seja, ele era preparado por Deus para cuidar da arca. E ele era um sacerdote, ou sumo sacerdote, e seu filho. Então a gente vê aqui no capítulo 7, né, que a arca chegou a Kiriat Jearim, e diz ali que deixa eu ver, que ali na casa de Abinadab, né, na casa de Abinadab, que ficava no outeiro, consagraram Eleazar e seu filho, né, para
para conduzir ali a arca ali, para cuidar da arca. Para cuidar da arca. Isso significa que eles eram sacerdotes, né? A família sacerdotal. Certamente Eleazar era membro da família de sacerdotes, uma vez que recebeu consentimento para tal ministério. Então, quando alguém recebia tal ministério, ou entrava onde estava a arca, entrava no templo, só os sacerdotes, somos sacerdotes, né? Então pelo consentimento aqui, de levar a arca para casa dele, com certeza, ali em Kiriat Jearim, né? Então significa que ele era de família sacerdotal. Inclusive Eleazar e seus filhos também eram sacerdotes, né? Para cuidar da arca do Senhor, somente os sumos sacerdotes. No capítulo 7, versículo 2, que chegaram até 20 anos. Muito provavelmente passaram-se 20 anos até Samuel organizar a congregação de Mispa, né? Versículo 5. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por cerca de 100 anos. Por cerca de 100 anos, a arca permaneceu ali naquele lugar. No capítulo 7, versículo 2 ao 5, né? A arca permaneceu cerca de 100 anos em Kiriat Jearim. Né? Então, e Bet-Semes, ali onde morreu 50 mil homens, mais 70, né? Então a palavra diz aqui que Kiriat Jearim, por cerca de 100 anos, né? A arca permaneceu ali. E ela foi levada para lá logo após a batalha, né? A batalha de Afec, cerca de 1104 antes de Cristo, né? E permaneceu lá até que Davi as trouxe para Jerusalém em seu primeiro ano de governo sobre Israel, por volta de 1003 a.C. 2 Samuel capítulo 5, versículo 5, 2 Samuel 6, 1 ao 18, ao versículo 18. Então lá em 2 Samuel capítulo 5, versículo 5, e também no capítulo 6, versículo 1 ao 18, fala que foi Davi que no seu primeiro ano de reinado que trouxe a arca até Jerusalém, né? Depois de muitos anos, depois de 100 anos, né? Praticamente 100 anos, ela ali na terra de Kiriat Jearim. Então no próximo vídeo eu falo mais, falo o restante.